Recém-formado, decifrando o amanhã na era da inteligência artificial e da transformação pessoal. Se você está com seu diploma em mãos, ou prestes a conquistá-lo, e se pergunta sobre os próximos passos em um mundo que parece se reinventar a cada dia, este artigo é para você. Estamos em um ponto de partida singular na história, um momento em que as certezas do passado dão lugar a um mosaico de possibilidades e desafios. A tecnologia avança em ritmo exponencial, o mercado de trabalho se redesenha e, em meio a tudo isso, seu próprio cérebro está em uma fase efervescente de maturação. Minha jornada de mais de 4 décadas no universo corporativo, aliada a um mergulho profundo em campos como a neurociência aplicada aos negócios, a psicologia positiva e o impacto das tecnologias disruptivas, especialmente a inteligência artificial, me permite compartilhar algumas reflexões. Meu intuito aqui não é ditar regras ou oferecer um manual de instruções infalível, até porque ele não existe. O que proponho é um diálogo franco, uma exploração conjunta dos cenários que se desenrolam à sua frente, para que você, com sua bagagem única, possa construir suas próprias trilhas. Vamos juntos! O mosaico do jovem profissional brasileiro, entre o vigor digital e os desafios da formação. É fascinante observar a energia e o potencial que vocês, jovens recém-formados, trazem para o mercado. Chegam com um arsenal de conhecimento teórico fresco, muitas vezes com uma visão de mundo menos engessada e uma vontade genuína de aprender e fazer a diferença. Como parte expressiva da geração Z, muitos de vocês são nativos digitais, com uma intimidade ímpar com a tecnologia e uma capacidade de adaptação a novas ferramentas que é, sem dúvida, um trunfo. Essa geração, de modo geral, não busca apenas um salário ao final do mês. Há uma ânsia por propósito, um desejo de alinhar a vida profissional com valores pessoais e causar um impacto positivo. A flexibilidade, o reconhecimento constante e um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e o bem-estar, incluindo a saúde mental, não são mais diferenciais, mas expectativas cada vez mais presentes. Contudo, é fundamental ancorarmos essa discussão na realidade brasileira e nas características inerentes à sua fase de desenvolvimento. Abraham Maslow, em sua conhecida hierarquia de necessidades, nos ajuda a entender as motivações humanas. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, comida, água, descanso, e de segurança, abrigo, estabilidade. Em um país como o Brasil, com suas desigualdades, muitos ainda dedicam grande parte de sua energia para satisfazer esses níveis. Quando o cérebro opera primordialmente no modo de sobrevivência, buscando a homeostase, economizando energia e se protegendo de ameaças, a capacidade de focar em necessidades mais elevadas, como a autorrealização, topo da pirâmide de Maslow, pode ficar em segundo plano. Isso não significa que o desejo por propósito não exista, mas que ele pode ser ofuscado pelas urgências do dia a dia em um ambiente onde o jeitinho brasileiro, a concorrência acirrada e a falta de meritocracia podem gerar um clima de desconfiança e individualismo. Adiciona-se a isso o fato de que muitos de vocês, jovens da geração Z, foram criados em um contexto que, por vezes, os poupou de frustrações, resultando em uma menor tolerância ao erro e uma certa impaciência. O choque com a realidade de um mercado de trabalho que exige persistência e nem sempre oferece gratificações imediatas pode ser um aprendizado intenso. Paralelamente, seu cérebro está, de fato, em uma fase crucial. Entre os 20 e 25 anos, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, tomada de decisões e controle de impulsos, está se consolidando. Não significa que ele não funcione, mas que está em obras, como uma casa em reforma. Processos como a mielinização e a poda sináptica estão otimizando suas conexões. Isso quer dizer que habilidades como a inteligência emocional, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, e a resiliência, capacidade de se recuperar de adversidades, estão em desenvolvimento. Não é que sejam inúteis de se falar sobre elas, mas é preciso entender que vocês estão construindo essas competências. É como aprender uma nova língua. No começo, as palavras não fluem facilmente, mas com prática e consciência, a fluência aumenta. Portanto, ao invés de se cobrar uma maestria imediata nessas áreas, o foco deve ser no processo de desenvolvimento delas, com paciência e autocompaixão. Outro ponto sensível é que, por serem imersos no digital, muitos de vocês podem apresentar desafios em habilidades que o mundo corporativo tradicional ainda valoriza intensamente. Dificuldades no trabalho em equipe presencial, uma preferência pelo virtual que pode ser interpretada como distanciamento, e até mesmo um certo desconforto em interações sociais mais formais são observáveis. A capacidade de foco e concentração pode ser afetada pelo constante fluxo de informações e estímulos digitais, levando a uma maior dispersão. Além disso, lacunas na comunicação escrita e oral,
erros de português, pouca prática em oratória, são comuns, reflexo, em parte, de um sistema educacional brasileiro que, como sabemos, muitas vezes não prepara adequadamente para as demandas do mercado, forçando as empresas a investirem em treinamentos básicos que deveriam ter sido consolidados anteriormente. Navegando em águas turbulentas, a realidade do mercado e o papel da inteligência artificial. O cenário profissional é dinâmico, e a inteligência artificial é uma força transformadora. Ela automatizará tarefas, mas também criará novas funções. No Brasil, estima-se que 37% do trabalho possa ser impactado. Para prosperar, será preciso ir além do básico. O alerta do indicador de alfabetismo funcional: 29% de brasileiros analfabetos funcionais, incluindo 12% com ensino superior, é grave. Para interagir de forma potente com a inteligência artificial, não basta saber clicar. É preciso ter repertório, capacidade crítica e saber formular as perguntas certas, o prompt. Do contrário, a inteligência artificial será subutilizada. E como desenvolver essa capacidade se a base da interpretação e da expressão já é frágil para muitos? E como se não bastassem esses desafios estruturais e de qualificação, vocês, jovens recém-formados, frequentemente se deparam com mais uma camada de complexidade no ambiente de trabalho: o choque de gerações. Muitas empresas ainda são lideradas por profissionais de gerações anteriores, millennials, geração X ou até baby boomers, que, apesar de sua experiência, podem possuir modelos mentais formados em contextos muito diferentes. Esses líderes podem estar menos familiarizados com as novas tecnologias, ter receio de modelos de trabalho mais flexíveis que vocês tanto valorizam e, principalmente, podem ter estilos de gestão mais centralizadores e autocráticos, resquícios de uma época em que a hierarquia era mais rígida e os cursos de gestão, quando existiam, pregavam outros valores. Essa diferença de mindset e de vivências pode criar um campo fértil para atritos. Suas ideias inovadoras, sua agilidade digital e sua busca por um diálogo mais aberto e menos hierárquico podem ser vistas com desconfiança ou até mesmo como insubordinação por lideranças que não estão preparadas para essa nova dinâmica. A guerra de gerações não é apenas um clichê, é uma realidade em muitas organizações, onde a dificuldade de comunicação e a falta de empatia mútua podem minar a produtividade, a criatividade e o bem-estar de todos, mas especialmente de vocês, que chegam com a ânsia de transformar e muitas vezes encontram um muro de resistência. Uma bússola pragmática para a jornada: foco no desenvolvimento realista. Diante desse cenário complexo, como avançar? Pilares para construir sua carreira, com os pés no chão. 1. Aprendizado contínuo e focado em gaps. Seu diploma é o começo. Identifique suas lacunas, sejam elas técnicas, de comunicação escrita, oratória ou mesmo de como funciona o mundo corporativo. Corra atrás. Muitos recursos, cursos, workshops, leituras direcionadas estão disponíveis. Não espere que a empresa faça tudo por você. Seja protagonista do seu desenvolvimento. 2. Desenvolvimento da casca grossa. Resiliência em construção. Você vai enfrentar frustrações, feedbacks duros e situações injustas. Ao invés de pensar que não tem resiliência, encare cada desafio como um treino para fortalecer sua capacidade de lidar com a pressão e se reerguer. Observe como pessoas mais experientes lidam com isso, peça conselhos, mas, principalmente, permita-se aprender com seus próprios erros sem se paralisar. 3. Treinando habilidades sociais e de comunicação ativamente. Se o contato presencial ou o trabalho em equipe são desconfortáveis, ou se a comunicação com diferentes gerações parece um campo minado, encare como habilidades a serem praticadas. Force-se, de forma gradual e respeitosa consigo mesmo, a participar, a interagir, a ouvir ativamente, especialmente quem pensa diferente, e a expor suas ideias de forma clara e respeitosa. A clareza ao se expressar é uma ferramenta poderosa para transpor barreiras. 4. Gerenciamento de expectativas e paciência estratégica. No Brasil, a progressão pode ser mais lenta. Entenda que os primeiros anos são de aprendizado intenso sobre o mercado, sobre as empresas e sobre si mesmo. Resultados consistentes constroem reputação. 5. Encontrando seu porquê possível, mesmo na base da pirâmide. Enquanto busca estabilidade, tente conectar suas tarefas a algo que faça sentido para você, mesmo que seja o aprendizado de uma nova habilidade ou a contribuição para um pequeno projeto. Pequenos significados podem sustentar a motivação. 6. Networking inteligente e mentoria realista. Conecte-se com pessoas que possam, de fato, agregar, incluindo aquelas de diferentes gerações que estejam abertas ao diálogo. Busque mentores que entendam os perrengues do mercado brasileiro e que possam dar conselhos práticos.
7. Autocuidado como ferramenta de performance. Seu cérebro em desenvolvimento e as pressões do início de carreira exigem atenção à saúde mental. Pausas, hobbies e buscar ajuda quando necessário não são luxo, são manutenção básica para continuar produtivo e saudável. Sinais de alerta imediatos. E como agir? Paralisia diante da crítica ou do erro. Encare como informação. O que posso aprender com isso? Como posso fazer diferente da próxima vez? Dificuldade persistente em foco e concentração. Busque técnicas de gerenciamento de tempo, minimize distrações digitais durante o trabalho, e se a dificuldade for severa, considere buscar orientação profissional. Isolamento excessivo e fuga de interações profissionais. Reconheça a importância das conexões. Comece pequeno, um café com um colega, uma pergunta a um superior. Comunicação deficiente, escrita e oral, gerando mal-entendidos. Invista tempo em melhorar. Peça para colegas revisarem seus textos, pratique apresentações, observe bons comunicadores. Use corretores eficientes. Desmotivação profunda e constante, especialmente ligada a conflitos geracionais, avalie se é a tarefa, a empresa, o ambiente ou são expectativas desalinhadas. Tente entender a perspectiva do outro, mesmo que não concorde. Busque canais de diálogo, se existirem e forem seguros. Às vezes, a melhor estratégia é focar no seu desenvolvimento e buscar ambientes mais alinhados no futuro. O futuro é uma obra em andamento, e você é o construtor. Jovem profissional, a jornada à frente é desafiadora, especialmente no Brasil. Reconhecer as dificuldades, as do mercado, as da sua própria fase de desenvolvimento e formação, e as dos choques culturais e geracionais, não é pessimismo, é realismo estratégico. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas seu maior ativo é sua capacidade de aprender, adaptar-se e crescer, mesmo quando o terreno é acidentado. Seu cérebro está se moldando, e as experiências que você vive agora são cruciais para essa reforma. Não se cobre a perfeição de quem já tem décadas de estrada, nem a compreensão imediata de dinâmicas complexas, mas assuma a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Cada pequeno passo na melhoria de uma habilidade, cada desafio superado, cada feedback absorvido, cada tentativa de entender uma perspectiva diferente constrói o profissional que você será. Acredite na sua capacidade de aprender a fazer e, principalmente, de aprender a ser neste novo mundo. O futuro é construído nas trincheiras do presente.